Se você se inscrever em mim, eu ficaria mais feliz ainda. Este caso ocorreu nos Estados Unidos da América em 2017. Um ataque brutal em um trem chocou uma comunidade e repercutiu em toda a nação. O incidente envolveu um homem cujas visões e histórico violento culminaram em um confronto mortal. Conheça Jeremy Joseph Christian. Jeremy nasceu em 5 de janeiro de 1982. Sua criação foi mediana. Ele concluiu o ensino médio, cursou 1 ano em uma faculdade comunitária e trabalhou em uma pizzaria para se manter. Contudo, desde o ensino médio, a vida de Jeremy piorou ao se envolver com a criminalidade. Em maio de 2002, aos 20 anos, Jeremy foi condenado por sequestro e roubo de uma loja de conveniência. Durante o incidente, ele usava máscara de esqui e empunhava um revólver. Após roubar a loja à mão armada, ele algemou o proprietário a um poste antes de fugir do local. Mas ele não foi muito longe. A polícia o alcançou poucos quarteirões depois. Jeremy sacou sua arma. Como resultado, um policial pensou que ele era uma ameaça mortal e atirou nele 3 vezes. Todos os tiros, menos um, erraram. A bala raspou sua bochecha direita, deixando uma cicatriz permanente. Jeremy foi condenado a 19 meses no Departamento de Correções do Oregon pelo crime. Durante sua prisão, ele foi descrito como violento e um risco para si mesmo. Assim, ele passou a maior parte do tempo em isolamento. Após sua libertação em 2012, Jeremy retornou à prisão por 6 meses por uma acusação de armas e foi preso novamente em 2013. Ao ser libertado, ele não tinha endereço fixo e alternava entre sofás de amigos e familiares. Jeremy nunca se casou ou teve relacionamentos sérios. Ele diria mais tarde que se sentia marginalizado pela sociedade por ser um ex-presidiário. Como resultado, isso o levou a um caminho de ideologias extremas. Em abril de 2017, as visões extremistas de Jeremy ficaram cada vez mais evidentes. No aniversário do atentado de Oklahoma City, ele elogiou o assassino Timothy McVeigh. Suas redes sociais continham muito conteúdo neonazista, antissemita e de extrema-direita. Ele se identificava como um nacionalista branco, mas sua postura ideológica era complexa e muitas vezes contraditória. Ele expressou uma mistura bizarra de opiniões, incluindo o desejo de viver entre os povos indígenas do Brasil, e alternava entre apoiar Bernie Sanders e Donald Trump. Seu comportamento, cada vez mais errático, preocupava seus poucos amigos, que acreditavam que ele precisava de ajuda mental, embora nunca tenha sido feito um diagnóstico formal. Em abril de 2017, ele participou da suposta marcha de direita pela liberdade de expressão organizada pela Oração Patriótica. Ele estava envolto em uma bandeira da Guerra Revolucionária, armado com um taco de beisebol. Ele chamou aí a atenção ao fazer saudações nazistas e proferir insultos raciais para a multidão. Sua presença irradiava hostilidade e agressão. Ele foi até mesmo flagrado em vídeo gritando "Morram muçulmanos", uma prévia arrepiante do violento ódio que estava por vir. A vida de Jeremy agora era marcada por instabilidade e alienação. Mas em maio de 2017, ele havia atingido o ponto mais baixo de sua queda. Ele estava descontrolado, volátil e prestes a explodir. Em 25 de maio de 2017, por volta das 23h30, Jeremy se envolveu em comportamento agressivo e ameaçador em um trem Max Light Rail, em Portland. Durante a viagem, ele delirava e fazia comentários violentos e racistas. Quando ele entrou no trem, ele fez comentários de que o motorista parecia um maldito muçulmano. As cabeças se viraram conforme ele se tornava mais agressivo, chegando a ameaçar esfaquear pessoas. Durante este incidente, Jeremy dirigiu insultos raciais e ameaças a uma mulher chamada Demetria Hester, que era uma mulher afro-americana. Demetria
estava cuidando de seus próprios negócios a caminho de casa após um turno de trabalho em um restaurante, quando Jeremy olhou em seus olhos e ameaçou esfaqueá-la. Ele seguiu isso com mais ataques raciais. Jeremy disse a Demetria que ela não tinha o direito de estar no trem porque ela era negra. Quando ela saiu do trem, Jeremy a seguiu. Ele continuou a lançar ataques raciais contra ela antes de jogar uma garrafa plástica cheia de Gatorade em seu rosto, acertando-a no olho. É neste momento que Jeremy novamente ameaçou matá-la. Em resposta, ela usou spray de pimenta para se defender, borrifando Jeremy no rosto. A polícia foi chamada para o local, mas no final, Jeremy nem sequer foi preso. Na verdade, quando a polícia chegou, eles voltaram suas atenções para Demetria, pedindo para ver sua identificação, enquanto Jeremy se afastava. Ela sentiu como se a polícia a visse como a agressora por usar spray de pimenta, desconsiderando o contexto do ataque e os ataques físicos e verbais iniciais que ela teve que suportar. Pouco sabia a polícia. Eles acabaram de desperdiçar sua única chance de impedir Jeremy de continuar sua campanha de ódio e de aumentar sua agressão contra pessoas não brancas. Apenas 17 horas depois, o caos se instalou. Waleo Mohammed, um jovem somali de 17 anos, chegou aos Estados Unidos da América em dezembro de 2005, quando tinha 5 anos de idade. Ela frequentou várias escolas e se integrou bem à cultura americana, mas sempre manteve suas tradições e religião. Ela era uma muçulmana fiel. No dia 26 de maio de 2017, Wélio e sua melhor amiga Destiny decidiram pegar o trem Max para o shopping local. No entanto, as duas amigas estavam indo na direção errada. Elas não perceberam isso até começarem a entrar no centro de Portland. Foi neste ponto que eles decidiram descer do trem para embarcar no mesmo trem da linha verde em direção ao shopping. Foi um erro inocente e, por um capricho do destino, colocou-os no trem, errado na hora errada. As meninas usavam saias e blusas naquele dia, e o Aliu completou seu uniforme escolar com um hijab, um lenço de cabeça usado por muçulmanos para cobrir os cabelos. As meninas moravam nos Estados Unidos há mais de uma década e nunca haviam sofrido nenhum crime de ódio. Mas naquele dia, o hijab chamou a atenção de Jeremy Christian, que estava sentado a apenas metros de distância. Jeremy voltou a agir de forma errática apenas 17 horas após atacar verbalmente Demetria. Ele começou a gritar insultos raciais agressivos enquanto agitava uma Bíblia acima de sua cabeça. Ele começou a delirar sobre cristãos, muçulmanos e judeus, antes de se voltar para Waliu e Destiny e dizer-lhes para voltarem para a Arábia Saudita. As duas meninas decidiram se afastar de Jeremy à medida que ele se aproximava, ficava mais alto e mais agressivo. Elas estavam petrificadas. Um grande homem afro-americano então se voltou para as meninas e disse que tudo ficaria bem, mas isso não era reconfortante, pois Jeremy parecia estar extremamente agressivo e as tensões escalaram. Um grupo de homens, então, formou uma barreira entre Jeremy Christian e essas duas meninas. Esses homens eram Talisin, Murdin, Namkai, Mesh, de 23 anos, Micah Fletcher, de 21 anos, e Rick Best, de 53 anos. Jeremy gritava repetidamente para as meninas, dizendo-lhes para sair do seu país. Micah disse-lhe para se calar e deixar as meninas em paz, mas Jeremy ignorou. Talisin suspeitou que a situação estava prestes a sair do controle, então ele pegou seu telefone e começou a gravar. Jeremy então se virou para Talisin e bateu no celular dele, derrubando-o de suas mãos antes que pudesse apertar o botão de gravar. Talisin se levantou para confrontar Jeremy sobre a escalada. Jeremy espelhou essa ação, se posicionando na frente de Talisin, desafiando-o a agir. Jeremy gritou em seu rosto dizendo: "Faça alguma coisa." Foi neste momento que Mikai também se levantou e enfrentou Jeremy. Ao mesmo tempo, Rick Best se dirigiu ao grupo que estava
atrás de Taliesin. E com isso, Jeremy Christian secretamente sacou um 1,90 m do bolso atrás da perna direita. Jeremy empurrou Taliesin e então Micah empurrou Jeremy. Micah tentou desarmar a situação, instigando Jeremy a deixar o trem. Mas em um movimento arrepiante, Jeremy desembainhou sua faca dobrável. O trem havia chegado à estação e suas portas estavam abertas, mas Jeremy permaneceu a bordo. Sua mente estava decidida e sua intenção era inabalável. Eram 4h32 da tarde e o trem estava parado. Em um movimento rápido e chocante, Jeremy levantou a faca e cortou Micah Fletcher no pescoço. Ele cambaleou para trás até um assento, agarrando sua garganta. Jeremy então avançou em direção a Taliesin e Rick. Com 2 golpes, ele cortou a garganta de ambos, enquanto Micah Fletcher caía em direção ao assento, e fora da vista de Jeremy, Rick Best e Taliesin permaneceram ao seu alcance. Como se cortar a garganta deles não fosse o suficiente, Jeremy Christian desferiu uma série de facadas em ambos. Havia tanto sangue sendo espirrado que uma testemunha que entrava no trem confundiu o esguicho de sangue com chuva. Após 12 segundos de um perturbador ataque, todo o trem mergulhou no caos. Os passageiros do trem presenciaram um ataque brutal que deixou Taliesin e Rick inconscientes no chão, sangrando até a morte. O único som que se sobressaía aos gritos dos outros era Micah, clamando por ajuda, enquanto seu pescoço jorrava sangue. William e Destiny fugiram do trem em terror, abandonando seus pertences. Suas mentes não conseguiam compreender o horror do que acabaram de presenciar. Eles não conseguiam entender como alguém poderia desencadear tanta violência inimaginável sem motivo real algum. Após a violência, Jeremy pegou sua bolsa e a bolsa de Walio e saiu casualmente do trem. Ao pisar fora do trem, ele levantou sua lâmina, apontando para os espectadores na plataforma, gritando: "Alguém mais quer um pouco?" Alguns passageiros começaram a persegui-lo sobre o viaduto e em um bairro, ligando para o 911 e solicitando a polícia. Enquanto isso, outros passageiros seguiam no trem, tentando manter vivos os 3 homens feridos. Vários espectadores realizaram ressuscitação cardiopulmonar em Taliesin e Rick e primeiros socorros em Micah, até a chegada dos serviços médicos de emergência. Os médicos fizeram tudo o que puderam, mas não conseguiram reanimar Rick Best, e ele foi declarado morto no local. Taliesin foi levado às pressas para o hospital, mas, tragicamente, seus ferimentos eram muito graves e ele morreu mais tarde em um hospital local. Micah, no entanto, foi hospitalizado e tratado por seus ferimentos. O ferimento em seu pescoço estava a apenas milímetros de suas artérias. Felizmente, ele conseguiu sobreviver com uma cicatriz proeminente que vai de abaixo de sua orelha até a clavícula. Depois do ataque, a estação e os trens do Max Light Rail foram interditados nos 2 sentidos por horas. Durante sua fuga, Jeremy correu rumo ao Centro Médico Providence. Às 4h50 da tarde, a polícia o tinha cercado. Jeremy resistiu à prisão, recusando-se a largar sua arma em um tenso confronto com a polícia. Jeremy continuou a levantar as mãos para o ar e a andar de um lado para o outro com sua faca, gritando mais absurdos desvairados. Finalmente, ele jogou sua faca em um veículo policial, permitindo que os serviços policiais avançassem e o dominassem. Enquanto os oficiais o contiveram, Jeremy continuou vomitando ameaças incoerentes, expressando sua esperança de que os homens que ele esfaqueou morressem. Ele então desabafou sobre ser um patriota de Vinland, o antigo assentamento viking na América do Norte. Ele estava totalmente perdido em suas próprias ilusões, mesmo enquanto era arrastado para a custódia. Ele foi acusado de 2 contagens de homicídio agravado e uma acusação de tentativa de homicídio. Ele também enfrentou 3 acusações de delito menor
incluindo 2 contagens de intimidação de 2º grau e uma contagem de ser um criminoso em posse de uma arma restrita. No dia 30 de maio de 2017, Jeremy foi levado perante o tribunal e teve que fazer sua defesa. Ele se declarou inocente de todas essas acusações, mas isso não foi tudo. Sim, juiz, meu nome é Greg Shaw, 954039 da Metropolitana. Fale ou morra, Portland. Você não tem um lugar seguro. Isso é a América. Saia se você não gosta de liberdade de expressão. 954.039 do Metropolitano com Dean Smith, 92.464. Morte aos inimigos da América. Deixe este país se você odeia a nossa liberdade. Morte ao Antifa. Você chama isso de terrorismo. Eu chamo de patriotismo. Tá me ouvindo? Bora. O processo começou em 6 de junho de 2017. Durante essas audiências, acusações adicionais foram feitas contra Jeremy por seu incidente agressivo contra Demetria Hester, que ocorreu apenas um dia antes dos esfaqueamentos. O julgamento atrasou para iniciar. Audiências adicionais ocorreram em outubro de 2018, mas o julgamento foi agendado para 24 de junho de 2019. No entanto, em fevereiro de 2019, o advogado de Jeremy apresentou um aviso declarando que sua intenção era levantar defesas de saúde mental no julgamento. A equipe de defesa delineou 3 argumentos possíveis. O primeiro era uma defesa culpada, exceto por insanidade, alegando que Jeremy estava mentalmente perturbado demais para formar intenção criminosa. O segundo argumentava que sua doença mental o tornava apenas parcialmente responsável por suas ações, e a terceira defesa alegava que Jeremy estava agindo sob extrema perturbação emocional. Isso levou o julgamento para o dia 28 de janeiro de 2020, mais de 2 anos e meio depois. Um relatório psicológico foi realizado em Jeremy. Revelou significativas deficiências psicológicas e disfunções sociais e que suas ações foram exacerbadas pelo álcool, deterioração psicológica e experiências traumáticas na prisão. O relatório sugeriu que ele pode sofrer de múltiplos distúrbios psicológicos, incluindo transtorno de socialização, acumulação compulsiva, transtorno de estresse pós-traumático e abuso de substâncias. O relatório psiquiátrico sugeriu que sua mentalidade estava longe de ser típica, mesmo entre os extremistas. No final das contas, Jeremy foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, enquanto sua equipe de defesa tentou alegar que ele tinha autismo, tentando usar isso como uma forma de defesa. No julgamento, os promotores apresentaram depoimentos de 40 testemunhas contra Jeremy, incluindo Micah Fletcher. Um detetive de homicídios de Portland também testemunhou, mostrando ao júri a faca dobrável que foi usada no ataque. Vídeos de celular e filmagens de vigilância que registraram as facadas também foram apresentados como provas. O júri também assistiu a extensos vídeos dos desabafos de Jeremy após a prisão. As evidências contra ele eram esmagadoras. Os argumentos finais foram feitos no dia 19 de fevereiro de 2020 e após 11 horas de deliberação ao longo de 2 dias, o júri o considerou culpado em todas as acusações. Durante a audiência de sentença, ele foi retirado da sala de audiências após um surto dirigido a Demetria Hester. Ele gritou para ela que ela era uma mentirosa e que ele deveria tê-la matado depois que ela subiu ao banco das testemunhas e se dirigiu pessoalmente a Jeremy. Aqui está esse clipe. Você É um desperdício de fôlego e quando você morrer vai para o inferno. Espero que você sofra. Vá. Volte também para o Tennessee, né? O que eu te digo. Volte também para o Tennessee. Você pode... Nós não queremos você aqui.
A audiência de sentença continuou no dia 24 de junho de 2020, onde ele não aceitou nenhuma culpa pelo que havia feito. Ele alegou que estava apenas se defendendo e não mostrou absolutamente nenhum remorso. Como resultado, ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua consecutivas sem liberdade condicional por homicídio em primeiro grau, juntamente com mais 51 anos e meio por outras acusações relacionadas. Jeremy recorreu posteriormente das condenações, alegando falhas no julgamento. No dia 17 de junho de 2024, o Tribunal de Apelações do Oregon rejeitou seus argumentos e manteve suas condenações na íntegra. O julgamento ocorreu durante o auge do movimento Black Lives Matter após a morte de George Floyd. Nessa atmosfera carregada, Demetria Hester subiu ao palanque e acusou a polícia de não agir naquele dia antes dos assassinatos no trem de Portland. Ela testemunhou que os oficiais não acreditaram nela quando ela relatou as ameaças de Jeremy contra sua vida. Ela argumentou que essa inação permitiu que ele matasse 2 homens inocentes no dia seguinte. Ela também acusou o juiz de não disciplinar Jeremy quando ele se comportou mal no tribunal ou se dirigiu de maneira inadequada às testemunhas. Como em uma ocasião, o juiz que supervisionou o caso ignorou as preocupações das testemunhas que afirmaram que Jeremy estava piscando para eles durante o julgamento. O juiz aceitou a explicação de Jeremy de que ele apenas estava piscando para sua mãe, ignorando o desconforto e a inquietação que suas ações causaram no tribunal. Declarações de impacto à vítima também foram lidas. Destiny expressou sua gratidão aos 3 homens que intervieram para ajudá-la. Ela disse que sem o heroísmo deles, as meninas poderiam ter se tornado vítimas da horrível e assassina fúria de Jeremy. A família de Rick Best o descreveu como um bom homem. Ele se aposentou do exército após uma carreira de 20 anos e era pai de 4 filhos. A família de Taliesin o considera um herói. Ele havia se formado recentemente no Reed College com um diploma em economia e estava trabalhando como consultor. Em seus últimos momentos, enquanto Jeremy espalhava ódio, as últimas palavras de Taliesin antes de perder a consciência foram: "Diga a todos neste trem que eu os amo." Até hoje, Jeremy Joseph Christian nunca mostrou qualquer sinal de remorso pelo que fez. Obrigado